Boa noite. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje à noite para contar um pouco da minha história, um pouco do que Deus fez na minha vida. E às vezes meu pai fala, o Felipe, e tem gente que chega, mas peraí, o que aconteceu? Por que seu pai fala tanto? E hoje eu queria compartilhar com os irmãos o que Deus fez na minha vida. E eu fiquei a semana inteira, eu já dei o testemunho em alguns lugares, né? Em outras cidades, né? E aí eu fiquei, hoje é um pouco mais diferente, um pouco mais especial por estar aqui com vocês. E eu fiquei pensando a semana inteira, o que eu ia falar na hora que eu subisse no púlpito. Aí eu pensei e não cheguei a conclusão nenhuma. Mas, brincadeiras à parte, eu cheguei à conclusão de que o nosso Deus é o Deus do impossível. De que o nosso Deus é o Deus que resgata as vidas, é o Deus que muda, é o Deus que transforma, porque as pessoas olhavam para mim, olhavam para o meu pai, olhavam para minha mãe, olhavam para minha família e falavam: o Felipe não tem mais jeito, o Felipe já era, ele nunca mais vai voltar para Deus, o Felipe é um caso perdido, o Felipe está distante, as chances dele voltar para Cristo um dia são praticamente nulas. Só que Deus me resgatou e eu estou aqui hoje para poder contar para vocês. Por isso eu não sei como que você entrou aqui essa noite. Às vezes você está orando por uma causa que aos olhos humanos parece ser impossível. Aonde você já pensou em desistir, ou aonde as pessoas olham e falam: não tem mais jeito, não tem mais chance, já era. Só que para Deus nada é impossível. Igual está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Às vezes você está orando por um filho. Às vezes você está orando por seu esposo, para sua esposa, por um namorado, eu não sei. Mas meu pai e minha mãe oraram para mim durante 7 anos. Foram 7 anos de lutas para chegar até esse momento. Até esse momento. E eu estava comentando, antes de entrar aqui, que quando eu comecei a me desviar, e eu comecei a mexer com droga, e eu comecei a beber, e eu comecei a fumar, e eu comecei a fazer um monte de coisa. E meu pai começou a orar e falar para Deus: o Felipe, traz o Felipe de volta, faz o Felipe voltar. E Deus sempre tranquilizou no coração do meu pai, porque ele já tinha enxergado o dia de hoje. Ele já sabia que um dia eu estaria aqui contando meu testemunho. E eu queria pedir para os irmãos abrirem as Bíblias, em 1 João capítulo 4, nos versos de 14 a 16. Feliz porque tem bastante amigo aqui hoje, tem algumas pessoas muito especiais. Obrigado pela presença de todo mundo. 1 João capítulo 4, os versos de 14 a 16. Amém? E a palavra de Deus diz assim: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Novamente, Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém. Que a palavra possa se revelar nos nossos corações. Aqui, João diz que Deus é amor. E quando a gente para ler, a gente entende que é Ele que derrama do amor nas nossas vidas. E quando eu olho para a minha história, eu percebo que foi uma história realmente de amor. Onde não foi um final triste, não foi um final trágico, mas foi um final onde Deus cuidou de mim. Onde Deus demonstrou o amor dele na minha vida. E a minha história começa muito antes de eu nascer. Começa com meu pai, né? Meu pai se converteu muito novo. E desde quando ele se converteu, ele já ficou bem firme na igreja. Só que um pouco depois de que meu pai se converteu, o meu avô ficou doente. O meu avô acabou tendo um tumor no intestino. E a saúde do meu avô foi ficando cada vez pior. Meu avô foi adoecendo, ficando ruim.
E as coisas foram ficando muito péssimas. E um dia o meu pai chegou no hospital e o médico chamou meu pai para conversar e disse: Carlinhos, você tem que começar a se preparar para assumir a casa. Porque meu pai era o filho mais velho, era o único homem da casa e alguma coisa poderia acontecer com meu avô. Carlinhos, você tem que se preparar. E meu pai disse para mim que ele entrou naquele dia no quarto e começou a orar. E Deus trouxe um versículo na mente dele, que está escrito em Isaías 41:10, que diz: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E o meu pai se levantou naquele dia e ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia se o meu avô seria curado, ele não sabia o que poderia acontecer com o meu avô, mas ele sabia que Jesus estava com ele. Ele sabia que Deus estava segurando nas mãos dele. Ele sabia que independente do que acontecesse, ele não devia temer, porque Deus estava com ele. E pela graça de Deus, meu avô foi melhorando cada vez mais, e meu avô foi curado. Meu avô foi curado, se recuperou e saiu do hospital. Às vezes, você está passando por um momento na sua vida onde você está com medo. E o medo nos impede de seguir em frente. Às vezes você entrou aqui hoje com medo de alguma coisa, com os fantasmas da vida, com as crises existenciais, com as tempestades que nos alcançam algumas vezes, e você tem medo. Só que Deus diz para você não temer. Porque mesmo que tudo pareça dar errado, que tudo possa dar errado para você, Deus, ele continua do seu lado. Para que você não tema, para que você siga em frente, independente de como está a sua vida, não tema, segure nas mãos de Deus, confie em Deus, porque Ele pode guiar você. Meu pai se casou, muito novo também, com a minha mãe, né? Casaram, minha mãe tinha 19 anos, né? 20, ou seja, com a minha idade, eu já estava nascendo, quando meu pai tinha meia idade, eu já estava nascendo, né? E aí minha mãe ficou grávida. Ela ficou grávida e depois de uma gravidez um pouco complicada, ela perdeu o filho. E aí meu pai e minha mãe tentaram novamente e minha mãe ficou grávida pela segunda vez. Só que aí a minha mãe perdeu novamente aquele filho. Segunda gravidez não deu certo. E meu pai e minha mãe ficaram muito chateados, muito tristes. Eles não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam o que poderia acontecer. E começaram a orar. E minha mãe ficou grávida pela terceira vez. E dessa vez ela ficou grávida de mim. No dia 18 de maio de 1990, há 25 anos atrás, nasceu eu, Felipe. Né? E é interessante, eu falei que eu não ia falar isso, mas eu vou falar, que a minha avó entrou no hospital e a primeira coisa que ela falou para minha mãe foi: nossa, que menininho feio, né? Eu não ia falar porque ela ia chorar, eu sabia, mas... agora ficou bonito, né, irmão? Ou não? Nossa, que menininho feio. E era um dia muito frio e a minha família ficou muito feliz. E eu fui crescendo, eu cresci num lar cristão. E desde que eu me conheço por gente, eu estava dentro da igreja. Meu pai sempre no ministério, meu pai sempre pregando. Eu acompanhava meu pai aonde ele ia. E eu fui crescendo dentro desse contexto cristão evangélico. Na minha memória, eu não me lembro de não ver meu pai dentro da igreja. Eu estava lá dentro junto com ele, acompanhando, e eu acompanhava meu pai e minha mãe em todos os lugares que eles iam. Aprendi os caminhos do Senhor desde menininho, ia na EBD, ia para a igreja de domingo de manhã, estava em todo lugar que meu pai ia pregar, eu estava. E eu fui crescendo, e me tornei um crente, me tornei um cristão. Sem ter feito a escolha de escolher Jesus, eu me tornei um cristão. Afinal de contas, eu era filho de pastor, então eu tinha que ser cristão, eu tinha que ser crente, eu tinha que ir na igreja com meu pai. E eu fui me tornando adolescente, cheguei nos meus 12, 13 anos aproximadamente, e eu lembro que na minha sala eu era um menino estranho. Eu era um menino super crente porque eu era diferente de todo mundo. Os meus amigos, eles estavam vendo pornografia e chegavam para mim e eu falava que eu não queria ver, afinal de contas eu vou na igreja. E eu fechava o olho e todo mundo dava risada de mim. E às vezes alguém contava uma piada que tinha uma besteira, eu fechava o ouvido. Afinal de contas, eu sou muito crente, eu era muito crente. E eu comecei a me envolver com a igreja também. Tive uma banda de rock. Naquela época eu deixei meu cabelo crescer até aqui.
pintei de amarelo, desde novinho já, e tocava na igreja, né? A banda chamava Os Nazireus, era uma banda de rock gospel, e eu estava super envolvido. Só que os meus amigos, eles tinham uma vida totalmente diferente da minha vida, porque eles já bebiam, alguns já iam em festas, alguns chegavam na segunda-feira contando quantas meninas tinham beijado no final de semana. Eles chegavam contando as experiências e as histórias mais cabulosas de alguém que tinha se divertido no final de semana. E eu comecei a olhar para aquilo e comecei a ter uma crise interna comigo. Peraí, por que eu não sou que nem eles? Por que eu não sou igual a eles e eu tenho uma vida totalmente regrada e de final de semana é sempre a mesma coisa e eu não tenho histórias para contar quando eu chego, mas eles chegam aqui parecendo ter uma vida totalmente feliz, uma vida totalmente alegre? Como será? Por que eu sou diferente deles? Eu não fiz essa escolha de seguir a Jesus. Eu não fiz essa escolha de seguir a Deus. Por que eu tenho que ir na igreja? Parece que é tão legal ser que nem a eles. Será que eu também posso? E as dúvidas começaram a tomar conta da minha mente. As dúvidas começaram a tomar conta do meu coração. Um ponto de interrogação surgiu na minha frente. Como será que é ser que nem a eles? Às vezes, muitas dúvidas surgem nas nossas vidas. Principalmente quando a gente é adolescente, jovem. E o diabo é especialista em colocar pontos de interrogações. Você não consegue, você é um perdedor, você não consegue ser um vitorioso, Deus não te ama, por que você serve a Deus? Só que Deus, Ele é grande. E quando a curiosidade surgir, jovem, permaneça nos caminhos do Senhor. Porque vale a pena seguir a Jesus, vale a pena. E eu comecei a me tornar um pouco rebelde. As pessoas me apelidaram lá na cidade, eu tinha um apelido que era Índio. Então ninguém me chamava de Felipe mais, todo mundo me chamava de Índio. E é como se aquele apelido tivesse me transformado. Eu comecei a ser rebelde dentro da escola, comecei a ter uma conduta totalmente irregular, e aquele menino que era tão certinho, aquele menino que era tão correto, agora começava a dar trabalho em casa. E constantemente meu pai e minha mãe tinham problemas com isso. A diretora ligava lá em casa, o Felipe está aqui na diretoria. O Felipe foi pego colando na prova. Pegaram o Felipe dormindo na sala de aula de novo, pela 10ª vez. Eu comecei a ficar rebelde, e minhas notas começaram a cair, eu comecei a ter muitos problemas. E eu comecei a desviar pelas pequenas coisas. Às vezes a gente não presta atenção na nossa vida, mas são os pequenos detalhes, as pequenas coisas que nos fazem desviar dos caminhos de Deus. Às vezes quando você está andando na rua, você tropeça numa pedrinha pequena, não é numa pedra grande. Porque nós tropeçamos nas pequenas coisas, não nas grandes montanhas. Eu continuava indo na igreja, mas eu já tinha falta de interesse. Eu faltava nos cultos às vezes, comecei a mentir muito para o meu pai, para minha mãe, mesmo que eles sabiam que eu estava mentindo. Eu achava que eu conseguia enganar meu pai, mas eu nunca conseguia, né? Ele se fazia de bobo para acreditar nas coisas que eu falava. Eu comecei a mentir, comecei a ficar rebelde dentro de casa, e eu fazia de tudo para não me ver sentado numa cadeira de igreja. E quando eu ia na igreja, eu ficava mexendo no celular e comecei a fugir, eu não queria mais saber de igreja. Eu não aceitava o fato de ser filho de pastor. Eu não tinha feito aquela escolha naquele momento. Meu pai que é pastor, as pessoas não podiam cobrar de mim. Eu queria fazer as minhas decisões, eu queria ser independente, fazer as minhas escolhas. E eu tive vontade de experimentar o mundo. E eu fiz uma decisão. E eu já não estava mais nem aí para as coisas de Deus. E eu vi 2 caminhos na minha frente. O caminho da vida e o caminho da morte. E um menino de aproximadamente 14 para 15 anos, totalmente confuso, com os pensamentos a mil, pressionado pelas experiências que o mundo poderia me dar. Eu fiz a minha escolha. Experimentar o mundo é o que eu quero. Agora eu não vou ser mais religioso, eu não vou ser mais crente, nem quero ser filho de pastor. Agora eu vou experimentar o mundo. E eu entrei no banheiro de casa, estava tomando banho, eu fechei o olho e falei: Deus, a partir de hoje, eu não quero que o Senhor cuide mais de mim. Me esquece, pelo amor de Deus, me esquece. Me esquece, deixa que eu cuide da minha vida, deixa que eu faça as minhas escolhas, deixa que eu faça o que eu quero.
E a partir daquele dia as coisas começaram a mudar. Eu e meus amigos, a gente fez um churrasco na escola. Eu já estava totalmente rebelde. E eu pedi para meu pai me liberar, para deixar eu ir no churrasco. E eu cheguei naquele churrasco, um dos amigos falou assim, meu pai e minha mãe foram viajar. E tem um fardinho de cerveja na geladeira. Quem quer tomar? E aí, naquela hora, eu vi a oportunidade que eu tinha de me tornar o menino mais rebelde do mundo, né? E eu levantei a mão e falei, eu quero tomar essa latinha de cerveja. E peguei aquela latinha de cerveja e virei ela. Só que eu não sabia que aquela seria a primeira de muitas latas de cerveja. Eu cheguei em casa, meu pai não percebeu que eu tinha bebido, ainda bem. Senão eu ia ficar de castigo. E aí a gente fez um outro churrasco. Só que sem carne, só com bebida. Só que esse foi um pouco diferente porque foi regado a vodka. E eu cheguei lá e agora eu já era um menino que bebia cerveja. E eu tinha que experimentar a vodka, eu era homem. Eu tinha uns 15, 16 anos, mais ou menos 15 talvez. E eu comecei a virar as tampinhas de vodka. Comecei a virar, de repente eu desmaiei. E todo mundo ficou desesperado, porque era todo mundo muito novo, ninguém sabia o que estava fazendo. Pelo amor de Deus, o índio está morrendo. O que está acontecendo com ele, gente? E meu pai ligando no meu celular, eu não atendia, e a madrugada chegando, e eu totalmente fora de mim. Eles não podiam me levar para o hospital, não podia ligar para ninguém. Até que alguém teve uma ideia magnífica, um dos meus amigos, que eu não sei quem é até hoje. Até hoje ninguém falou quem teve essa ideia. Eles colocaram outra bermuda em mim, né? Colocaram minha roupa, que estava tudo vomitado numa sacolinha. Me deixaram em frente de casa, apertaram a campainha e saíram correndo. E aí, eu não sei como eu entrei dentro de casa. Na hora que eu passei pela sala, o meu pai me chamou. Felipe, você tá bêbado? Eu falei, não tô bêbado. Mas não tinha como negar, eu estava totalmente bêbado. E naquele momento eu vi o meu pai chorando, e minha mãe chorando, e eu nunca vi meu pai chorando tanto que nem naquele dia. Um pastor que cuidava dos filhos das pessoas, que aconselhava um monte de dependente químico, via naquele momento o seu filho mais velho chegando em casa, totalmente bêbado. Viu o seu sonho do filho mais velho, aquele filho que foi motivo de oração, chegando em casa totalmente perdido, totalmente alcoolizado. Só que eu tinha feito a minha escolha. E os dias passaram e eu queria viver no mundo. E aí eu comecei a frequentar várias festas e comecei a beber frequentemente. E ninguém me segurava. Às vezes meu pai me deixava de castigo, minha mãe também. Só que eu dava um jeito de fugir de casa. Falava que ia dormir na casa de alguém. Ia para as festas, ia beber, ia fazer um monte de coisa. E meus pais tentavam me corrigir. Meu pai tentava me deixar de castigo, mas não adiantava. Meu pai tentava conversar comigo, mas não adiantava. A minha mãe também, mas não tinha jeito. Vontade de experimentar o mundo é o que eu quero. Ninguém podia me segurar. Ninguém podia me segurar. E eu fui tocar com a banda da escola. Eu fazia parte da banda da escola. E eu tocava contrabaixo. Eu cheguei lá, tinha a bolsa da diretora, estava em cima do palco. E tinha uma caixinha de cigarro dentro da bolsa da diretora. E eu peguei aquela caixinha de cigarro, roubei a caixinha de cigarro, fui para o banheiro daquele local e comecei a fumar. Eu já bebia mesmo, agora eu queria experimentar o cigarro. E eu falava, eu não vou viciar nisso. Eu não vou fumar, eu não vou ser um fumante. Só que eu não sabia que eu ficaria 7 anos da minha vida fumando. E eu roubei aquela caixinha de cigarro, fumei. Cheguei na minha casa, entrei dentro do banheiro, isso meu pai e minha mãe não sabem até hoje, vai ficar sabendo agora. Mas eu me tranquei e acendi um cigarro e fiquei fumando dentro do quarto, dentro do banheiro. Aí meu irmão falou, nossa, que cheiro é esse? Eu falei que eu tinha acendido um palito de fósforo, mas eu estava fumando. Eu tinha me tornado um viciado. Só que meu pai e minha mãe sempre me amaram. E meu pai queria sempre se aproximar de mim, minha mãe queria sempre se aproximar de mim, meu pai queria ser o meu melhor amigo, e ele fazia de tudo para tentar ter um diálogo, para tentar ter um relacionamento.
E ele e minha mãe o tempo todo demonstrando o amor que eles tinham por mim. Eles se preocupavam comigo, e mesmo nesse tumulto todo, mesmo no meio dessas tempestades, meu pai vinha com a palavra dele de amor, com a palavra dele de carinho, com um abraço, com eu te amo, com um beijo. Meu pai demonstrava do amor dele, ele e minha mãe, o tempo todo. Eles queriam ser meus amigos. Só que eu era egoísta e eu já tinha feito a minha decisão. Eu deixava meu pai e minha mãe falando sozinhos. Eu não dava valor, eu não queria ficar perto deles. E eu comecei a me comunicar com meu pai através de cartas. Deixava algumas cartas em casa, porque eu ficava em casa no horário que ele não estava. E eu saía na sexta-feira de casa e voltava só na segunda. E uma vez eu fiquei uma semana fora e voltei. Porque eu não queria mais diálogo, eu não queria mais conversa. Eu sabia que eu estava errado. Mas eles continuavam me amando. Olha a diferença de você demonstrar amor pelo seu filho, por um amigo, por alguém, de estender a mão. Eu estava em casa um dia, e um amigo meu me chamou. Falou: Felipe, eu tenho que te apresentar um negócio novo, que está todo mundo fumando, e você tem que experimentar. Porque agora é o cigarro do momento. É o cigarro do momento e você não pode deixar de experimentar isso. E aí, eu saí com aquele colega meu, dei uma volta no quarteirão e ele me mostrou um cigarro de maconha. E eu peguei aquele cigarro de maconha e fumei aquele cigarro de maconha. E eu fumei aquele dia, e eu fumei depois, e eu fumei depois, e eu continuei fumando, e eu fumava maconha todos os dias. E eu me tornei viciado na maconha. Só que como a gente morava numa cidade pequena, Monte Azul, todo mundo sabe da vida de todo mundo. E aí, meu pai descobriu, é claro. Tem uma galera de Monte Azul aqui, né? É verdade, não é? E aí, meu pai e minha mãe chegou para conversar comigo. Eu lembro que meu pai só falou assim, ó: eu vou fazer uma pergunta para você. E eu já sei qual é a verdade. Ou seja, eu só tinha a possibilidade de responder a verdade. Felipe, você está usando droga? Você fumou maconha? E eu falei: fumei. Eu fumei maconha. E naquele momento, minha mãe começou a chorar. E o meu pai via o seu filho agora entrando no mundo das drogas. Via o seu filho se escorrendo por entre os dedos. O sonho de ter um filho se escorrendo por entre os dedos. E a minha mãe olhou para mim e falou: Felipe, como que você teve coragem de fazer isso com a gente? Você não nos ama? Como que você teve coragem de fazer isso com nós? Mas eu não estava nem aí, eu queria curtir minha vida. E eu comecei a ir para as festas, comecei a ir para um monte de balada, eu ia em todo lugar e eu não estava mais nem aí para nada. E eu cheguei numa festa e um amigo meu me chamou para entrar no banheiro. Eu achei estranho que ele me chamou para entrar no banheiro, né? Só eu e ele. Só que ele tirou a carteira e mostrou para mim uma carreira de cocaína. E naquele momento eu comecei a cheirar cocaína. Comecei a cheirar cocaína. E eu dei o primeiro tiro que eles falam na minha vida. Eu fiquei viciado na cocaína também. E o clima na minha casa ficou totalmente desgastado. Não tinha mais diálogo, não tinha mais conversa. Eu estava distante. Eu decidi mudar de cidade, decidi mudar para Ribeirão Preto. E eu mudei para Ribeirão Preto. E quando eu mudei para Ribeirão Preto, eu me vi com a minha independência. Porque eu tinha conquistado tão sonho que eu tinha de não ter responsabilidade, não ter que dar satisfação para ninguém, de fazer o que eu queria, de tomar as minhas decisões e ninguém tinha nada a ver com isso. E eu numa cidade de 600 mil habitantes estava lá. E a minha vida foi ficando cada vez pior, e eu tinha liberdade para fazer o que eu queria, e eu realmente fazia o que eu queria, e eu comecei a frequentar algumas festas e me envolver com outros tipos de droga, com êxtase, LSD, e nada satisfazia o meu coração, porque no meu coração tinha um vazio que só Deus podia preencher. Porque o coração do homem tem um vazio que só Jesus pode preencher. Por isso que as pessoas podem procurar nas drogas,
podem procurar no sexo, pode procurar na bebida, mas nada pode preencher o vazio que fica no nosso coração quando a gente não tem Jesus. E era o que eu estava tentando fazer, eu estava tentando preencher esse vazio, mas nada podia preencher. Nada podia preencher. Eu acho interessante quando meu pai fala aqui de que a gente tem que cuidar das coisas de Deus, que Ele vai cuidar das nossas. E no meio desse tumulto todo, no meio de todos esses problemas, o meu pai continuava pastoreando a igreja. Eu imagino que não deveria ser fácil às vezes. Meu pai disse que às vezes ele ia em alguns congressos e ele via algum filho de pastor pregando ou tocando e ele ficava me imaginando, mas eu estava tão distante. Só que meu pai ficava aqui cuidando das coisas de Deus e Deus estava cuidando de mim lá. Deus continuava cuidando de mim, mesmo eu distante. Ele cuidava de mim. E um dia eu fui fazer uma entrevista. Eu mandei um currículo pela internet. E cheguei na casa do Aloísio, que está aqui hoje. E é impressionante porque todo lugar que eu ia tinha um crente. Todo lugar era tipo uma praga, sabe? Acho que o meu pai ficava, bom, você quer ficar no mundo? Você vai ficar, mas vai ter crente do seu lado. Vai ter um monte de crente. E aí tinha uma menina da minha escola que ficava, você tem que voltar para Jesus. Você é filho de pastor, você tem que voltar para Jesus. E eu ia no ônibus, o cara virava para mim e falava um versículo bíblico. E eu ligava a televisão de madrugada, tinha alguém pregando na igreja. E todo momento alguém falando de Jesus. E eu sempre fugia disso. Sempre fugia. Né? Eu desenvolvi um mecanismo de defesa onde eu fugia. Só que aí eu cheguei na casa do Aloísio. E ele começou a conversar comigo. E eu não tinha falado nada pra ele. E ele começou a falar, você tá fumando faz quanto tempo? Eu falei, já faz um tempo já. Ele falou assim, você toca? Que instrumento? E aí ele falou assim, você sabe que um dia você vai voltar para Deus. Você sabe que um dia você vai voltar. Não tem como você ficar longe. E Deus me abençoou com a vida dele, porque ele me cuidou de mim, como se fosse um filho. Ele nem me conhecia, não conhecia minha família. Eu estava lá em Ribeirão, uma cidade gigante. E ele me acolheu para dentro da casa dele. E a gente ia almoçar, e ele fazia questão de fazer uma oração antes do almoço. E eu lembro uma vez que a gente estava no shopping, e a gente foi pegar almoço, nem sei se ele lembra disso, mas ele começou a orar em voz alta, lá no meio do shopping. E eu falava, pelo amor de Deus, gente. Já não basta de você ter mandado um crente, manda um crente louco ainda. E aí, às vezes a gente andava de moto junto, eu ia na garupa e ele na frente gritando, eu amo Jesus, eu amo Deus, Deus é bom. E eu passei muita vergonha com ele. Só que ele nunca desistiu de mim. Ele nunca desistiu de mim. O meu pai estava cuidando dos filhos das pessoas aqui. E Deus colocou ele para cuidar de mim. Sempre me estendendo a mão. Sempre dizendo, Jesus te ama. Sempre orando por mim. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Só que eu continuava tumultuado. E eu continuei mexendo com droga. Continuei me envolvendo com coisas que eu não deveria me envolver. E minha vida foi ficando cada vez pior. A minha vida foi ficando cada vez pior. E eu cheguei no fim do túnel. Eu cheguei no fundo do poço e eu não via mais sentido na minha vida. Eu comecei a pensar, por que eu estou vivendo? Qual é o sentido de eu estar aqui nessa existência? E para que viver? Porque o vazio no meu coração continuava. Era como se eu tivesse procurado em tudo e não tivesse encontrado aquilo que eu tanto procurava. E já tinham passado 6 para 7 anos, desde quando eu tinha começado a me envolver, começado a me desviar. E minha vida foi indo por água abaixo e tudo dando errado. E eu cheguei a ter uma vida totalmente infeliz. Uma vida sem propósito. Uma vida vazia. Uma vida de tristeza. E às vezes eu vinha na igreja com a minha mãe. E quando eu estava aqui na igreja eu ficava um pouco feliz, alegre. Mas quando eu saía a minha vida continuava do mesmo jeito.
Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite. Às vezes você não tem uma história que nem a minha. Mas às vezes você não está buscando a Deus como deveria. Às vezes você não está nos caminhos do Senhor como deveria. E às vezes você tem pensado, por que eu entreguei minha vida para Jesus? E eu cheguei a um ponto da minha vida onde eu queria morrer. Eu queria morrer. Não adianta procurarmos no mundo, porque depois da festa fica a bagunça. E a minha vida estava totalmente bagunçada. Meu coração estava totalmente tumultuado. A minha vida estava totalmente destruída pelas drogas, pela bebida. Só que ainda restava uma esperança. Só que ainda tinha uma luz no fim do túnel. Igual aqueles filmes que você assiste, onde mostra o túnel e está tudo escuro. E aí de repente vem uma luz, e aquela luz vem se aproximando e chega perto. Ainda tinha uma esperança para a minha vida, que era Jesus. Ainda tinha uma esperança para mim, que era aquele Deus que meu pai havia me ensinado a seguir. Aquele Deus que meu pai havia pregado para mim. E eu comecei a ficar incomodado todos os dias, e eu acordava e comecei a pensar em Deus. E algo na minha mente dizia, volta para a igreja, volta para Cristo. E eu peguei a moto, um dia fui dar uma volta, e eu tinha pegado umas músicas do celular do meu irmão, coloquei o fone no ouvido e coloquei as músicas aleatórias. E aí começou a tocar uma música cristã. E aquela música começou a falar comigo, e eu comecei a chorar em cima da moto. E eu não conseguia escutar aquela música até o fim, porque falava muito ao meu coração, e eu não suportava aquilo, e eu parei a moto e tirei o fone de ouvido. Só que eu já não conseguia me concentrar em nada, no meu trabalho, nos lugares que eu ia, nas festas que eu frequentava. E eu chegava em algum lugar, as pessoas falavam assim, peraí, cadê o Felipe de antes? Você está diferente, você está quieto no seu canto. Você está aí, você não é o mesmo de antes. O que está acontecendo com você? Mas tinha algo que estava incomodando meu coração. Tinha algo que estava me incomodando, dizendo que eu deveria voltar, que eu deveria aceitar Deus, que eu deveria entregar a minha vida para Jesus. E eu ia para algumas festas, mas quando eu voltava, o vazio continuava. E eu fazia um monte de coisa na noite. Só que quando eu colocava a cabeça no meu travesseiro, as lágrimas escorriam. O vazio continuava. O vazio continuava. Às vezes você tem derramado lágrimas quando você coloca a cabeça no seu travesseiro. Às vezes você tem chorado. Mas hoje Deus dá a oportunidade para você segurar nas mãos dele. Hoje Deus dá a oportunidade para enxugar as lágrimas do seu rosto. Porque não há tristeza que dure para sempre. Não há tempestade que dure para sempre. Não há deserto que dure para sempre. Uma hora Deus chega no momento dele, no tempo dele, e havia chegado o tempo na minha vida. E eu fui para uma festa, para minha formatura. Foi todo mundo da minha família. Foi um dia muito legal, muito especial, porque eu consegui me formar, graças a Deus, né? Meu pai só acreditou no dia que ele chegou lá na festa, que ele viu. Eu dei o convite para ele, ele falou assim, ó, só acredito no dia que eu chegar lá na festa. Mas era verdade mesmo, estava me formando, né? Ainda bem, né? Só faltava essa também, chegar lá não ter festa de formatura. E algo começou a falar comigo naquela festa. E tinha vários colegas meus, e naquele dia a gente ficou muito louco. Usamos droga, bebemos. Eu nem voltei dirigindo o meu carro para casa. Um amigo meu voltou dirigindo, porque eu não tinha como dirigir, eu estava muito bêbado. E aí no outro dia eu perguntei para ele, e ele disse que até hoje ele não lembra de ter dirigido o carro. Até hoje ele não lembra de ter dirigido o carro. E eu cheguei no meu apartamento e dormi. E acordei num domingo, só que aquele domingo foi um pouco diferente, porque eu estava sentindo uma tristeza sem fim no meu coração. Eu tinha acordado numa depressão
que não tinha fim, era uma tristeza que me consumia, era algo que sugava todas as minhas energias e eu não conseguia me concentrar em nada. Não conseguia me concentrar em nada. E eu estava muito triste. Para ajudar, na hora que eu fui abrir o meu carro, alguém arrombou o meu carro no meio da noite e roubou um aparelho de DVD que eu tinha comprado. Falei, não, agora não tem jeito, né? Depois dessa, eu estava muito triste naquele dia. E eu só quis ficar dormindo. E dormi. E eu fiquei o dia inteiro dormindo e acordei no meio da madrugada. No dia 18 de fevereiro de 2013. Aproximadamente 4 horas da manhã. E eu acordei naquele dia. E eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que voltar para Cristo. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que tomar uma decisão que iria mudar minha vida para sempre. Que iria mudar minha vida definitivamente. E aquela tristeza que estava no meu coração, aquele vazio que estava no meu coração, tinha que ir embora. Porque eu não podia conviver com aquilo. Eu não ia dar conta de conviver com aquilo. E eu, depois de 7 anos longe, eu lembrei daquele Deus que meu pai tinha me pregado. Eu lembrei das vezes que meu pai e minha mãe estenderam as mãos para mim. E eu ajoelhei do lado da minha cama e comecei a chorar. E fiz uma oração. Falei, Deus, perdoa todos os meus pecados. Desculpa, Deus, por eu ter feito aquelas decisões que eu não deveria ter feito. Desculpa por eu ter feito as escolhas erradas, onde eu poderia ter te seguido, mas eu não te segui. Jesus, vem morar na minha vida. Jesus, vem morar no meu coração, porque eu não posso mais viver sem você. Eu não consigo mais. Eu tentei viver no mundo. Eu tentei viver nas drogas. Eu tentei fazer um monte de coisa, mas eu não consegui. Eu preciso do seu amor, Jesus. Enche a minha vida. Eu preciso da cruz para me salvar. Me ajuda, pelo amor de Deus. E naquele momento uma alegria começou a tomar conta do meu coração. E naquele momento uma alegria inesgotável começou a tomar conta do meu coração. E eu comecei a chorar, mas não era de tristeza, era de felicidade, porque eu tinha entregado a minha vida para Jesus. E eu senti como se Ele estivesse me abraçando naquele momento. Eu senti como se Ele estivesse enxugando dos meus olhos todas as lágrimas. Eu senti como se Ele estivesse me dando um abraço e dizendo, eu te amo. Eu morri por você. Eu dei a minha vida por você. Você é importante para mim. E eu sabia que não seria fácil voltar. Mas eu entendia que as coisas velhas tinham ficado para trás. E a partir daquele momento, tudo era novo. Tudo era diferente. E eu nunca me senti daquele jeito. Era uma felicidade que tomava conta do meu coração. Depois de 7 anos, era algo que invadia minha alma e me transformava naquele exato momento em que eu havia entregado a minha vida para Jesus. Depois de tantos dias, depois de tantas pessoas orando, depois de tantas pessoas falando alguma coisa para mim, eu tinha entregado minha vida para Jesus. E eu deitei naquele dia e consegui dormir em paz. Parecia que tudo aquilo que eu tinha procurado no mundo, eu tinha encontrado naquele momento, que era Jesus, que transformou a minha vida, que me mudou. Eu acordei no outro dia e eu chamei meu pai no Skype. A gente conversava muito por Skype. Eu falei, pai, eu preciso te contar uma coisa. E eu falei, eu voltei para Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus. E aí meu pai respondeu para mim e ficou muito feliz. E ele comentou depois que foi um dos dias mais felizes da vida dele. Porque ele via aquele filho que estava perdido voltando. Ele via aquele filho que estava no mundo voltando para Deus. Ele via aquele filho onde todos olhavam e diziam, o Felipe não tem mais jeito. Mas ele via voltando para Cristo. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que transforma. O nosso Deus é o Deus que dá vida. E se eu estou aqui essa noite, é porque Deus existe.
é porque Ele existe. E às vezes as pessoas falam, mas Deus não existe. Como que Deus vai existir? Não, se eu estou aqui é porque Ele existe. A maior prova que eu vi na minha vida foi a transformação que Ele fez em mim. E eu cheguei em casa no final de semana, eu lembro que eu mandei uma mensagem para o Marquinhos, não sei se ele está aqui, Marquinhos da Diná. Falei, vamos na igreja hoje, né? E aí ele achou que eu estava zoando. Ele achou que eu estava brincando com ele. Peraí, você está zoando, né? Eu chamei o Gustavo no Facebook e falei, ô Gu, vamos dar uma volta, né? Aí o Gustavo, vamos, onde você quer ir, né? Achando que eu ia falar, sei lá, qualquer lugar. Aí eu falei assim, eu quero ir para a igreja. Ele demorou uns 10 minutos para responder, ficou digitando e apagando a mensagem, digitando e apagando a mensagem. E eu cheguei em casa, chamei meu pai e minha mãe para conversar, e eu falei, olha, me desculpa. Perdão por todas as vezes que eu fiz vocês chorarem, e agora eu voltei para Jesus. Eu voltei para Deus. E eu vi minha mãe chorando de novo, eu vi as lágrimas escorrendo no rosto dela. Só que naquele momento não era uma lágrima de tristeza, era uma lágrima de alegria, porque o filho dela tinha voltado para Deus. O filho que estava perdido nas drogas havia voltado para Jesus. O choro pode durar uma noite, e no caso da minha família durou várias. Quantas vezes eu saía de casa e não voltava? Minha mãe não dormia, meu pai não dormia. Só que naquele dia minha mãe conseguiu dormir, porque ela sabia que eu tinha voltado para Deus. E o choro durou, mas a alegria veio pela manhã. Nós encontramos felicidade só em Jesus. O que o mundo nos oferece é ilusão. E eu posso dizer isso com toda a propriedade do mundo. O que o mundo nos oferece é ilusão, porque depois o vazio vai continuar. E a melhor escolha que você pode fazer na sua vida é de servir a Deus, é de entregar o seu coração para Jesus, é de seguir aquele que deu a vida por você, aquele que morreu por você. E existem duas maneiras da gente aprender, com os nossos erros e com os erros dos outros. E eu espero que você aprenda com o meu erro. Nunca é tarde para voltar para Deus, nunca é tarde. Como eu li no começo, Deus é amor. E Ele demonstrou o amor dele na minha vida. É interessante que na parábola do filho pródigo diz, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O seu pai, cheio de compaixão, estava esperando o filho voltar para casa. Da mesma maneira que Deus estava me esperando voltar para casa. Da mesma maneira que Deus, que Jesus estava me esperando de braços abertos, cheio de compaixão, cheio de amor. Eu fui o filho pródigo que ficou longe, só que Deus me deu uma nova oportunidade de voltar para os braços dele. E Jesus, Ele está de braços abertos para você hoje. E não importa como foi a sua vida, não importa o pecado que você cometeu, não importa se você é rico, pobre, não importa nada disso. Jesus, Ele te ama e tem um propósito para a sua vida. Não importa o que você esteja passando nesse exato momento. Se você está pensando em desistir da vida, se você está pensando em jogar tudo pro ar, se você está pensando que a sua vida acabou, porque eu achava que a minha vida tinha acabado, só que Jesus, Ele continua te amando, e Ele tem um propósito para a sua vida, e se você entrou por aquela porta, é para que você soubesse exatamente isso, que Jesus te ama, e quando Ele veio para esse mundo, Ele deu a vida dele, por cada um de vocês que está aqui essa noite, Ele morreu no seu lugar, e isso demonstra o maior ato de amor que alguém poderia ter por alguém, que é dar a sua vida, porque Deus, Ele é amor. Não importa quem você é, Ele te ama. E faça a escolha, a melhor escolha que você pode fazer, que é de servir a Deus, que é de seguir a Jesus. Às vezes você está orando por um filho, às vezes você está orando por alguém voltar para Jesus, às vezes já se passaram 1, 2, 10, 20 anos, eu não sei, mas continue orando, continue confiando em Deus, porque as pessoas dizem
que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança não morre, porque a nossa esperança ela está em Jesus, e Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou e vive para sempre. A nossa esperança vive para sempre. E hoje é o dia que você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus, de refazer a aliança que você tem com Jesus. Às vezes a sua vida está um pouco estranha, um pouco diferente, você não tem sentido muito Deus, eu não sei, mas hoje é o dia de você dizer para Ele: Deus, a minha vida está em Tuas mãos, faça o que o Senhor quiser. Deus é bom o tempo todo, e hoje Ele me transformou. Passaram-se 2 anos e pouco que eu voltei para Cristo. Dia 18 de fevereiro completou 2 anos. E eu sou a prova viva de que Deus é amor. Deus me transformou. Em uma semana, depois de uma semana que eu entreguei minha vida para Jesus, eu já não estava mais fumando, eu já não estava mais usando droga, eu já não estava mais bebendo. Em uma semana, Deus me libertou de tudo. E até hoje, eu nunca mais vi, nunca mais relei, nunca mais experimentei, porque Ele me transformou. E hoje, pela graça de Deus, eu faço parte de alguns ministérios da igreja, ministério de jovens, ministério de adolescente. Eu estou cursando um curso de teologia em Ribeirão Preto. E às vezes eu falo para os meus amigos: estou fazendo faculdade. Ah, legal. Faculdade de quê? Teologia. Quê? Teologia? Que é isso? Eu falo: você gosta de Deus lá. Você gosta de Deus lá. Deus me transformou. Provavelmente o ano que vem eu me formo. Deus é amor. E eu gostaria de orar com você essa noite. E agradecer a você que orou por mim. A cada pessoa que algum dia orou pela minha vida. Agradecer à igreja que em momento nenhum tacou na cara do meu pai que o filho dele havia se desviado. E agradecer principalmente a minha família que está aqui essa noite. Quantas lágrimas, quantas vezes chorando, mas foi graças ao amor de vocês, foi graças à mão estendida, que Deus me resgatou. Posso dizer com toda certeza que eu amo vocês. Minha família, meus amigos que estão aqui. É interessante que eu contei uma história aqui hoje, de que eu estava com um colega, e esse colega está aqui hoje, porque ele se converteu também. E na hora que eu cheguei aqui, ele veio me dar um abraço, e eu olhei para ele, eu pensei: eu vou falar uma coisa sua hoje. E ele estava comigo, só que agora ele está na igreja também, porque ele entregou a vida dele para Jesus. Eu amo vocês, meu pai, minha mãe, obrigado por tudo. Obrigado principalmente por nunca ter desistido de mim. Mesmo quando as pessoas falavam que eu não tinha mais jeito, mesmo quando o mundo falava que já era, vocês continuaram segurando na minha mão. Vocês continuaram me amando, vocês continuaram demonstrando a cada dia o amor pela minha vida. E foi graças a isso que eu voltei para Deus. Foi por esse amor. Por esse amor que não tem fim. Obrigado por nunca ter desistido de mim. Cada pessoa que está aqui também. Eu gostaria de orar com vocês. Feche seus olhos. Nosso Deus é bom o tempo todo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o momento da sua vida, mas eu gostaria de orar com você. E nós vamos orar todos juntos. Porque talvez hoje é o dia de você voltar para aquele primeiro amor que você tinha quando encontrou Jesus. Aquele ânimo que você tinha quando você encontrou Jesus. Talvez você está distante, mas hoje é o dia de voltar. Talvez você está longe, mas hoje é o dia de voltar para Deus.
Hoje é o dia de voltar. Comece a orar no seu lugar. Peça para Deus. Eu gostaria de fazer 2 orações especiais nessa noite. E chamar você para vir aqui na frente. Você pode ficar com seus olhos fechados, não precisa ter vergonha. Mas você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, às vezes você não teve uma história que nem a minha. Mas para você vir aqui na frente, que nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Para você que quer fazer uma aliança com Deus, para você vir aqui na frente, que nós vamos orar juntos. Para você que quer refazer a sua aliança com Deus, para você vir aqui na frente, que a gente vai orar junto. E para você que está orando por alguém, e você quer que essa pessoa venha para a igreja, venha para Jesus, você vai vir aqui na frente representando essa pessoa. Você que já tem orado há algum tempo por alguém, que precisa entregar a vida para Jesus, você vai vir aqui na frente, porque nós vamos orar juntos, para que Deus restaure a vida dessa pessoa, para que essa pessoa possa encontrar o amor que vem de Deus. E você vai vir aqui representando essa pessoa. Eu não sei quando, eu não sei o que pode acontecer, mas nós vamos crer que um dia ela estará aqui na frente, entregando a vida dela para Jesus. Que você possa vir aqui na frente representando essa pessoa que você tem orado. Você que às vezes está distante de Deus, você precisa entregar o seu coração para Jesus. Você precisa refazer a sua aliança com Cristo. Vem aqui na frente que nós vamos orar juntos. Voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Feche os seus olhos e cante. Eu quero voltar ao primeiro amor. Volte para o primeiro amor, que é Deus. É o amor verdadeiro, é o único que vai preencher o vazio do seu coração. É o único que vem quando você está precisando, que estende a mão para você, que continua segurando na sua mão. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras,
o amor. Ele é o amor que preenche os nossos corações. Ele é Deus. Nós queremos o primeiro amor, Jesus. Vem inundar as nossas vidas, ó Pai. Vem preencher o vazio dos nossos corações. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a ver. Coloque a mão no seu coração. Comece a orar. Peça para que Deus transforme a sua vida. Fale o nome dessa pessoa que você tem orado e não desista de orar por ela. Não desista de pedir por ela. Não desista nem um dia. Nem um dia. Diga para ela: Jesus te ama. Diga para ela: Jesus te ama. Assim como meu pai e minha mãe oraram por mim por 7 anos. Não desista dessa pessoa. E eu queria que você repetisse essa oração comigo, com a sua mão no coração. Deus, perdoa os meus pecados. Eu entrego a minha vida para Ti, ó Pai. Eu reconheço que Tu és Deus. Eu reconheço o sacrifício da cruz. E entrego a minha vida em Tuas mãos. E essa pessoa que eu tenho orado, que um dia ela possa estar aqui. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor tinha sonhado já fazia tempo. Obrigado por esse momento que o Senhor já tinha planejado fazia tempo, Pai. E que o Senhor possa tocar no coração de cada pessoa que está aqui, Jesus. Que o Senhor possa vir nos corações, preencher os vazios, derramar do Seu amor, derramar da Sua graça, derramar da Sua misericórdia, Pai. Cada pessoa que está sendo representada aqui, nós declaramos e pedimos para que um dia essa pessoa esteja aqui na frente, Pai. Da mesma maneira que o Senhor incomodou meu coração, incomoda o coração de cada pessoa que está sendo representada aqui, ó Pai. Que um dia essa pessoa possa estar aqui na frente, entregando a vida dela para Jesus. E eu oro por cada pessoa que está aqui, Pai, para que o Senhor nos transforme a cada dia, para que possamos experimentar a mudança que vem do Senhor, para que possamos experimentar, ó Pai, a renovação que vem do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir bem forte o Senhor. Eu quero ministrar um cântico para nós encerrarmos nesta noite. Restitui. E dizer para você que as promessas de Deus, elas nunca caem por terra. Houveram momentos, talvez você passe por isso, que eu tive medo de perder o Felipe. Que o inimigo vinha e fazia terrorismo na mente. Teve coisas que ele não pôde falar, como a questão de preservar outras vidas. Mas teve um momento que veio a sensação que nós íamos perdê-lo definitivamente. O inimigo vinha e fazia terrorismo na mente. E naqueles momentos de noites longas, escuras da alma, o que eu tinha, e minha família tinha, era uma palavra. Salmo 89, versículo 30 e 34. Não tinha nenhuma circunstância, não tinha nenhum sentimento, e as coisas, o inimigo fazendo terrorismo. E aí vinha Salmo 89, versículo 30 e 34. Eu abri a Bíblia e dizia, várias vezes, eu li várias vezes, mas muitas vezes, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com a vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoite, mas não afastarei dele o meu amor. Não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Deus não modifica as promessas dos lábios dele. E naqueles momentos que vinham as noites longas, escuras da alma, que a impressão que iria perdê-lo vinha na palavra, aí eu começava a sonhar com esse momento. Com esse momento. Com esse domingo, 24 de maio de 2015, eu ficava sonhando com esse momento. E Felipe voltou num momento menos provável, a igreja sabe disso. No momento que passava uma fase mais complicada da minha vida, foi o que Felipe voltou, num momento menos provável, para que ficasse claro e nenhuma sombra de dúvida que é graça, bondade e misericórdia do Senhor. Ele não muda a palavra dele. Vamos declarar esse cântico, restitui.
tom profético nessa noite nós encerrarmos. Em nome de Jesus. Poderoso grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Teu é o poder de refazer. Está pregando melhor que eu. Está pregando melhor que eu. Eu vou profetizar a espera. É hora de viver, meu milagre não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Eu cantarei o sol que vem do céu, ressurreição. Sempre confio no Senhor. Deus do impossível, Deus da minha vida. Se tu és fiel e jamais me frustará. Creia sempre na promessa do Senhor, que me ama e te ama, e não desiste nem de mim, nem de você, e que jamais desistirá. Poderoso grande Rei, minha vida está em tuas mãos. Seu é o poder de refazer, de devolver o que perdi. Eu vou profetizar a espera. É hora de viver, meu milagre não haverá mais lágrimas, só maravilha e provisão. Crê de todo o teu coração. Eu cantarei o som que vem do céu, ressurreição eu viverei. De todo o teu coração. Sobre a tua vida, aquilo que foi consumido pela dor possa ter um tempo de restituição, da alegria, da unção, dos sonhos,
dos projetos, dos alvos, dos objetivos, em nome de Jesus. De todo o teu coração, declara em tom profético nesta noite, crendo: Jesus é meu tudo, Jesus é maravilhoso, Ele é meu tudo. Deus do impossível, Deus a minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me cruzarás. Sobre a tua vida, teu ministério, sobre a tua casa, sobre o teu coração, em nome de Jesus. Creia, sempre, sempre, sempre creia. Abba, Pai, minha salvação, decido. Não importa a minha luta, eu confio em ti. Deus do impossível, Deus a minha vida. Sim, tu és fiel e jamais me frustrarás. Em nome de Jesus. Tu és o Deus, poderoso Deus, seguro na casa. Tu és o Deus, poderoso Deus, seguro na história. Tu és o Deus, poderoso Deus, seguro meus sonhos. Tu és o Deus, poderoso Deus. Tu és o Deus, poderoso Deus. Tu és o Deus, poderoso grande. Aleluia, pode aplaudir bem forte ao Senhor. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia, aleluia. Santo, santo Senhor.